Eduardo Tavares. O Eduardo é doutor em biotecnologia, mestrado acadêmico em administração de empresas, cofundador da empresa Tachyon Healthcare, de dispositivos de diagnóstico rápido, Point of Care, cofundador da ICC Biolabs, hub de inovação para startups de saúde, desenvolve projetos com aplicação de IoT, principalmente envolvendo microlocalização indoor, voltada para a saúde, indústria, varejo e machine learning, pela empresa LandSense. Ele é consultor, durante 5 anos, responsável pela modernização e desenvolvimento de sistemas de saúde da Marinha do Brasil, ex-analista da IBM, autor de livro de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Vamos receber, então, Eduardo Tavares. Boa tarde. O primeiro palestrante, o palestrante antes do almoço, ele tinha o desafio da fome, né? Eu tenho o desafio do sono. Né? Não passem naquele suco amarelo, tá? É maracujá. Então, vamos lá, né? Vamos tentar tornar a tarde prazerosa. Eu acredito que eu talvez seja o primeiro palestrante hoje que não vai aprofundar tanto na questão tecnológica, né? Mas eu tenho minhas argumentações para isso. E vamos falar aqui um pouquinho durante a palestra. Primeiro, falar um pouquinho do meu background. Né? Eu comecei no Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atuei em empresas como White Martins e IBM. Trabalhei durante 5 anos para a Marinha, nos sistemas de saúde da Marinha. Fui responsável pela implantação de núcleos de inovação tecnológica em algumas universidades. Atualmente, eu sou o coordenador de um projeto da CHESF com relação à implantação de uma nova metodologia de gestão da inovação. Sou sócio, fundador de uma empresa chamada Tachyon Healthcare e também de uma empresa chamada LandSense. Tá? E também hoje sou gestor e sócio e cofundador de um hub de inovação em saúde dentro do Instituto do Câncer do Ceará. Nós ocupamos o 5º andar com o objetivo de criar startups na área de saúde. Então, o ICC Biolabs, né, essa última iniciativa, a gente vem recebendo, tipo, 99,9% das empresas, das startups que chegam, elas aparecem com blockchain, inteligência artificial, IoT e outras tecnologias habilitadoras. Né? Mas a gente percebe, muitas vezes, que o empreendedor ele está muito focado na tecnologia e não no modelo de negócio. Por isso que, durante a nossa palestra de hoje, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, quando nós olhamos para essa sopa de letrinhas, IoT, Machine Learning, Deep Learning e outros learnings da vida, né, nós ficamos um pouco confusos e até receosos sobre a tomada de decisão do que nós devemos implementar nas nossas empresas e nos nossos negócios. Eu trouxe essa imagem de um museu de Roma, que eu visitei, é um mausoléu, contando a vida de alguém, e parece mais a luta que a gente vê entre esses protocolos, frameworks e outras entidades do mundo do IT que nós conhecemos. Né? Então, achei bastante inspiradora essa foto, ela sempre me lembra essa confusão. Durante a minha experiência, eu sou meio híbrido com relação à pesquisa e empreendedorismo, eu faço todos os dois lados, né? Empreendendo e também dentro da área de pesquisa. Eu analisei vários projetos de tecnologia. Tá? Vou destacar 2 grupos de projetos que eu analisei, entre eles 232 projetos dentro do setor elétrico e 207 projetos dentro da área de biotecnologia. Né? E o resultado desse olhar, dessa pesquisa sobre esses projetos, foi que, desses 232 projetos do setor de energia, eu só encontrei 2 com resultados que realmente eram produtos dentro da cadeia de valor do setor. E dentro do setor de biotecnologia, desses 207 projetos que eu investiguei, eu só encontrei 1 com resultado no mercado. E aí isso nos leva a pensar por quê. Né? Por que isso acontece? E por que, de uma forma tão extensiva, em tantas áreas diferentes? Isso dentro da área de informática é comum também,
né? Nós podemos ver vários projetos que hoje são incentivados pela lei de informática e que, infelizmente, não chegam a produtos no final, que têm uma aplicação de mercado, não geram inovação, quer dizer, não geram a nota fiscal final, né? Às vezes geram melhorias, lógico, em processos, produtos, mas a gente tem ainda uma certa dificuldade com relação a isso. Quer dizer, a realidade é uma sopa de letrinhas, é uma confusão com relação à tomada de decisão, né? E a gente se vê muitas vezes perdido, sem um horizonte para poder delinear alguma estratégia importante para isso. E a gente fala sempre sobre a questão das caixas, né? Puxa, você, para poder ser inovador, para você utilizar essas tecnologias habilitadoras, você tem que ser inovador, você tem que pensar fora da caixa. Mas a gente esquece, muitas vezes, que não é uma caixa só, são várias caixas. Nós estamos dentro de várias caixas e a tentativa de sair de uma para outra vai afetar a nossa capacidade de inovação, né? Nós temos inovação disruptiva, nós temos melhorias, né? E a gente precisa viabilizar essa passagem. A gente precisa entender qual é o processo cognitivo, onde nós associamos as tecnologias como meio para conseguir os melhores resultados em termos de soluções e negócios. Eu trago um exemplo bem simples para a gente. A coisa pode ser mais simples do que nós imaginamos. Essa é a patente do primeiro clipe. Em 1848, uma empresa chamada GEM, ela gerou o primeiro clipe, né, conhecido. Primeiro, ela patenteou a máquina, porque o problema era dobrar o arame, né? Então, a primeira patente dela foi com relação à máquina que dobrava o arame. Depois, ela veio a criar o primeiro clipe, né, como nós conhecemos, em 1848. Esse é o mais conhecido, né, a patente do mais conhecido, né, mas o que acontece? Não é único. Toda tecnologia ela tem alguma coisa, ou todo problema tem algum item que pode ser melhorado, né? E é na busca sobre esse ponto de melhoria, ou o problema não resolvido, é que nós devemos focar nossas estratégias. Eu trago um exemplo simples para mostrar que essa mesma lógica ela pode ser aplicada na resolução de diversos problemas, mesmo os mais sofisticados. Sempre tem algum ponto que ainda não foi resolvido. E o ineditismo e a originalidade está exatamente em você identificar o que não foi resolvido. Eu vou falar um case pessoal, né? Eu tenho uma empresa... Só virar um pouquinho, porque a luz está ofuscando aqui, essa luz aqui. Eu tenho uma empresa chamada Tachyon Healthcare, e nessa empresa, nos últimos 5 anos, nós desenvolvemos um equipamento para diagnóstico rápido, point of care. Quando nós começamos o desenvolvimento, nós enfrentamos uma série de desafios, porque existiam problemas com relação à convergência tecnológica desse produto. Quer dizer, não existiam condições tecnológicas ainda suficientes para que nós pudéssemos gerar a melhor solução. E esse foi o processo de pesquisa e desenvolvimento ao longo do processo. Mas qual foi a solução que nós demos para isso? Foi combinar gestão e tecnologia. Nós não somente pensamos, né, nas questões relacionadas. Eu vou usar ondas acústicas superficiais, eu vou usar anticorpos monoclonais, eu vou usar machine learning, eu vou usar... Não, nós primeiro pensamos em termos de negócio. Qual a dor de quem precisa utilizar um dispositivo desse tipo? Quem é o meu cliente? Quem é que vai pagar por esse cliente, por esse produto? Quando eu criei o produto no início, junto com uma equipe vasta de pesquisadores e outros que trabalharam conosco, obrigado. Junto com uma equipe de pesquisadores, a gente achava que o cliente era o médico, né? E assim a gente acabou descobrindo que não era o médico. Depois de várias validações no mercado, nós descobrimos que os médicos jamais parariam uma consulta para tirar o sangue do dedo do paciente para poder fazer um exame, né? Então, nós tivemos que mudar o nosso modelo de negócio. E quando nós mudamos o modelo de negócio, nós mudamos especificações e funcionalidades do dispositivo, tá? Enfrentamos condições de mercado e concorrência. Todo mundo conhece o caso da Theranos. Essa semana saiu até uma reportagem,
exame exatamente sobre esse tipo de dispositivo e o problema que a Theranos teve. Na época, nós sabíamos dos problemas dos concorrentes, sabíamos dos problemas de mercado, e nós incluímos funcionalidades relacionadas à inteligência artificial e machine learning no equipamento para acompanhar o padrão de desenvolvimento de funcionamento dele, para caso ele tivesse algum problema durante algum exame, ele pudesse avisar para aquele exame ser refeito e evitar erros e processos, que era o caso que acontecia na época com a Theranos. Então, a questão de olhar para o mercado, a questão de olhar para o cliente, todas essas questões elas são fundamentais para você desenhar um modelo de negócio e aí sim você toma uma decisão sobre que tecnologias você pode utilizar. A tecnologia não foi deixada de lado. Nós trabalhamos com laboratórios de pesquisas importantes, com pesquisadores importantes, resolvemos problemas importantes, com relação à conservação e temperatura ambiente, com relação à utilização, mas sempre combinando gestão e tecnologia. Se vocês olharem umas fotos lá de cima, nós utilizamos metodologias ágeis, como o Scrum, para poder desenvolver o produto. Nós utilizamos Design Thinking para fazer os primeiros protótipos com massinha de modelar, até chegar num equipamento sofisticado, funcional, capaz de ser validado em testes, em outros processos clínicos que são necessários. Então, assim, a tecnologia, quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de IoT, blockchain, esse tipo de tecnologia cada vez mais se torna commodity. Ela é meio para a resolução dos problemas. E a gente acaba esquecendo disso. Eu vejo isso principalmente nas startups que chegam, pedem apoio, apresentam seus MVPs, os seus mínimos produtos viáveis, querem investimento, e muitas delas não sabem nem sequer por que elas estão utilizando aquela tecnologia, ou por que aquela tecnologia afeta o seu modelo de negócio. Talvez, com soluções bem mais simples, elas pudessem, sim, resolver os mesmos problemas, criando os mesmos valores para os clientes delas. Mas isso não é perceptível, porque a questão da tecnologia, principalmente para nós que temos uma formação técnica, é primordial. A gente pensa primeiro na tecnologia, depois a gente pensa no problema e depois a gente pensa no modelo de negócio. Só que quando nós chegamos com a tecnologia pronta e não temos ainda essa validação e precisamos, por exemplo, pivotar ou mudar o nosso modelo de negócios, é todo um investimento que nós temos que refazer na tecnologia. Isso se torna crítico, porque nós temos restrições de recursos, de conhecimento, de acesso às diversas fontes. Então, assim, isso precisa ser mudado, isso precisa ser trabalhado. E é uma das questões que eu venho trabalhando com todas as empresas que eu dou consultoria no sentido de mudar a forma como desenvolvem os produtos, exatamente mudando esse ponto de referência. Nós não começamos da engenharia, nós começamos do negócio. Um outro case pessoal é uma empresa que eu sou advisor, e cofundador. Ela também na área de IoT, trazendo essa questão dos novos modelos de negócios. Primeiro, assim, a gente precisa dar uma parada e olhar. O mundo, como foi dito por um dos palestrantes na parte da manhã, está mudando. Cada vez mais as pessoas pagam por experiências ou modelos de negócios. Então, a Airbnb é a maior de hospedagem e não tem um hotel. A Uber é a maior de transporte e não tem um carro, um veículo. Então, assim, esses modelos eles são pensados. E assim que essas empresas estão escalando, elas utilizam IoT? Utilizam. Elas utilizam blockchain? Elas utilizam. Elas utilizam machine learning? Utilizam. Mas elas utilizam de forma específica para resolver um problema. E como é que a gente faz isso? A sugestão é iniciar pelo modelo do negócio e pelo mínimo produto viável. Como já foi dito extensivamente na literatura, você aprende, você testa, você aprende de novo, você testa, e então, só depois disso tudo, você constrói.
E aí você constrói já sabendo quem são seus parceiros, já sabendo quem são seus clientes, quais são as atividades, quais os recursos você precisa, quais são os recursos chaves para o seu negócio. Então, você começa a trabalhar nesse sentido. E aí nós voltamos novamente para a sopa de letrinhas, sendo que, com isso, a gente vai ter uma clareza maior de como ela se aplica ao nosso negócio. É aumentando a segurança, é fazendo com que as transações sejam validadas, escalando produtos de saúde de forma importante no cenário global, né? Então, assim, isso deixa de ser uma sopa de letrinhas e passa realmente a ter valor com relação à aplicação dentro do negócio. Então, eu volto a pensar no negócio, penso na tecnologia, e a tecnologia como resolução do problema que cria valor para o meu cliente. Valor percebido, lógico. E aí, o outro case pessoal que nós estamos trabalhando, ele é muito relacionado também à IoT. Essa empresa, ela quis entrar, uma startup, ela quis entrar no setor de microlocalização, utilizando o WB, né, Ultra Wideband. E, ao olhar o mercado, ela verificou o seguinte, olha, está todo mundo fazendo aplicação. Eu tenho uma aplicação no agronegócio, eu tenho uma aplicação na indústria, eu tenho uma aplicação... Tem várias empresas de TI desenvolvendo aplicações. Mas quais são as dores desse mercado? Em vez de nós nos posicionarmos para o mercado final, vamos nos posicionar para esses desenvolvedores. Então, a ideia foi criar uma plataforma baseada em algumas dores, né? Uma plataforma onde eu possa oferecer um hardware, onde eu possa oferecer um algoritmo especializado, onde eu possa oferecer uma API que permita que outras empresas ou desenvolvedores implementem soluções de IoT, de microlocalização. A gente sabe, eu botei até um exemplo aqui de uma conversa de e-mail, eu cortei o nome ali da empresa, mas a dificuldade de você importar um componente eletrônico é de rir, né? Eu fiz algumas compras e a empresa americana estava me enviando esse material via uma empresa importante, se perdeu. E eles me pediram uma foto da caixa. Aí eu falei com a empresa nos Estados Unidos e eles falaram assim, como eles imaginam que a gente tenha foto das caixas todas que são despachadas. Para conseguir esses componentes, eu tive que fazer 4 remessas para chegar, pagando imposto, fazendo tudo o que tinha que ser feito, né? Quer dizer, são processos, são dores de quem desenvolve. Então, a empresa, além de Sense, ela se posicionou de forma a atender essas dores. Ela assume o problema de construir, e fabricar e distribuir os sensores, que são caros, são difíceis, muitas vezes, de você conseguir, e também com uma estratégia de fusão de sensores, onde eu posso combinar temperatura e oscilação e outros sensores junto com o de microlocalização, um algoritmo que diminui o esforço do seu servidor e também criou uma plataforma, uma API, para permitir que qualquer um acrescentasse suas plantas e desenhasse suas regras de negócio com relação aos controles dos seus ativos, pessoas ou equipamentos. Quer dizer, era aquilo que eu vinha dizendo anteriormente. Nós combinamos modelo de negócio com a plataforma tecnológica, certo? Então, não foi a plataforma tecnológica que determinou o modelo de negócio. Veio antes. E, assim, nós estamos num país que hoje, apesar de todas as restrições que nós enfrentamos e os cenários adversos de crise, nós temos oportunidades, principalmente na área de IoT. Esse é um estudo do BNDES, que vocês podem localizar no site dele, na parte quando eles falam do programa de IoT piloto, que lá está disponível, mostrando as competências que nós precisamos adquirir nas várias verticais, cidade, saúde, rural, indústria, com relação ao IoT. Então, voltando um passo atrás, eu penso no modelo de negócio. Eu olho para as oportunidades que existem. Eu capturo essas oportunidades. Eu articulo os conhecimentos necessários com as competências tecnológicas que vão determinar o desenvolvimento correto do meu produto para atender cada uma dessas
oportunidades possíveis. E eu vou em frente como empresa. Mas aí recurso, né? A gente fala muito, como é que você faz isso? Né? Para aquele primeiro dispositivo médico que eu comecei lá, eu comecei sem nada no bolso. Mas, como era um produto inovador, como ele integrava tecnologias disruptivas, como ele tinha uma argumentação boa de mercado, né? Um modelo de negócio trabalhado e validado, né? Eu consegui subvenção para desenvolver ele. Então, o recurso foi utilizado e quase 2 milhões foram captados para o desenvolvimento desse produto. Da mesma forma, a gente vem trabalhando a plataforma. Então, as empresas que precisam de recursos ou querem compartilhar seus riscos tecnológicos, né, podem usar diversas fontes de recursos para fazer isso. Eu destaquei uma iniciativa que eu acho bastante importante, né, que eu conheci uma plataforma chamada, que eu botei dentro das oportunidades também, é uma plataforma chamada Dojo, desenvolvida pelo CPQD, né, para fazer esse deployment de aplicações IoT. Quer dizer, diminui muito o nosso esforço com relação a algumas funções que nós precisamos. Né? Então, assim, eu acho, ele é baseado no Fireware, né, europeu, desenvolvido com apoio da FINEP, aqui no Brasil, e ela tem apoiado o desenvolvimento de várias aplicações. E, assim, eu tenho visto ela tem ganhado robustez com o tempo. Então, para quem está entrando nessa área, também é uma oportunidade, porque uma parte do caminho também já está desenvolvido. Voltando à questão do fomento, né, onde você vai buscar os recursos necessários para você desenvolver suas soluções, seja uma startup ou seja uma média ou grande empresa, né, todos querem compartilhar risco tecnológico. Então, existem oportunidades hoje. Hoje, nós temos as fundações de amparo dos estados. Cada estado tem a sua e tem a sua política de aplicação de recursos de fundos de inovação, né? Cada um geralmente tem uma lei específica para isso. Tem a FINEP, que atualmente tem aplicado rodadas de FINEP Startup para desenvolvimento de empresas também na área de IoT, inteligência artificial, como tecnologias habilitadoras. O Embrapi, que são parcerias entre polos de inovação e o governo para financiar quase 50% dos projetos que você precisa, você entra com uma contrapartida, e ele entra com a outra contrapartida. E o BNDES. Sobre o BNDES, ele tem atualmente esse programa aberto até o dia 31 de agosto, se eu não me engano, que é o BNDES Piloto IoT, que é feito com empresas e centros de pesquisas e universidades. É uma parceria importante, que eu acho que quem quiser alavancar seu desenvolvimento pode utilizar, né, em cooperação para esse desenvolvimento, né, baseado naquelas verticais, nos ambientes priorizados, tá? Que são cidades, saúde, a área rural, né? Então tem destaque importante essas áreas e são parcerias possíveis de serem feitas. Agora, quando você vai tentar captar um recurso desse, você tem que estar trabalhando com uma governança bem desenhada, com relação à execução do projeto, com relação às garantias das empresas que vão cofinanciar esse projeto, com relação à capacidade de gestão e desenvolvimento das instituições de pesquisa que vão trabalhar. Então, assim, essas questões precisam ser bem articuladas para que você seja bem atendido dentro dessas propostas. E ela tem um prazo, tem um ciclo, né, que me parece ser bastante interessante para quem quer, no prazo de 6, 7 meses, ter os recursos para poder desenvolver suas propostas. Também nós temos, amanhã se encerra a primeira rodada do FINEP Startup. Eu mesmo participei da segunda rodada do ano passado com a minha empresa, né? E dessa empresa eu fui para a segunda etapa, fui aprovado para a segunda etapa, só que não foi aprovado por questões de não estar monetizando ainda, porque é uma linha de investimento, né, em empresas que já estejam tracionando acima do break-even. Então, se sua empresa, por menor que seja, já esteja tracionando acima do break-even, esteja atuando dentro de alguma dessas áreas estratégicas, é interessante, né, trabalhar isso, apresentar uma proposta e, quem sabe, ser financiado, né, investido, né, com uma opção de desinvestimento pela FINEP.
Então, resumindo tudo, nós precisamos mudar um pouco o foco com relação ao nosso olhar para o desenvolvimento de soluções para o mercado. Deixar de focar principalmente na tecnologia, mas pensar um pouco antes no modelo de negócio e validar esse modelo de negócio. Depois disso, sim, voltar para as tecnologias habilitadoras e utilizar o melhor delas para criar resultados com valores percebidos. Tendo esses resultados com os valores percebidos, já definidos e alcançáveis, mesmo que a empresa não tenha recursos, existem recursos. Então, criar estratégias de captação para esses recursos. Se capitalizar com esses recursos para desenvolver esses produtos e entrar no mercado nacional ou internacional com eles, porque eles são apoiados para isso. Eu tenho vivenciado, não só nas minhas startups, mas em outras startups, essa necessidade e também a vontade de utilizar de uma forma mais proativa, de uma forma mais efetiva, essas tecnologias que vão realmente transformar, né, a qualidade de vida das pessoas, o mercado, né, a riqueza, né, os países e a forma como todos nós nos relacionamos. Então, como disse o primeiro palestrante hoje de manhã, eu não sei exatamente como é que nós vamos estar em 2030, né, mas é muito provável que essas tecnologias e essa nova visão de como colocá-las como soluções sejam a chave para a gente chegar com uma qualidade de vida melhor e com mais sucesso lá. Obrigado.